A decisão. Pisei fundo no acelerador. O ronco do motor encheu a cabine enquanto as marchas subiam uma atrás da outra. A estrada estava quase vazia naquele trecho entre Porangatu e Araguaína. Apenas aquela faixa de asfalto rachado cortando o cerrado. As luzes da viatura piscavam no retrovisor, mas ainda estavam longe, talvez uns 500 metros. Eu tinha vantagem. A moça estava encolhida no banco do carona, tremendo inteira. Não conseguia parar de olhar pelo vidro lateral, como se esperasse que alguém aparecesse do nada. O cabelo dela estava grudado no rosto suado, a blusa rasgada na altura do ombro. Devia ter uns 20 e poucos anos, magra demais, olheiras fundas. Por favor, ela sussurrou, a voz quebrando. Por favor, não para. Eu não respondi. Apenas apertei os dedos no volante e mantive o pé firme. Meu coração batia tão alto que eu ouvia cada pancada martelando no peito. 32 anos de estrada. 32 anos sem nunca ter feito nada fora da lei. E agora estava ali, com uma desconhecida dentro do caminhão, fugindo da polícia como bandido. O que eu tinha feito? Ele está com eles. Ela disse de repente, ainda olhando para trás. Meu tio, ele é sargento, ele está vindo. A voz dela tinha tanto pavor que eu senti um frio na espinha. Seu tio é polícia? Perguntei, e minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Tinha marcas roxas no pulso, marcas antigas, algumas já amareladas. Ele disse que eu não ia sair, que se eu tentasse fugir de novo, ele me pegava de qualquer jeito. Ela engoliu seco, os olhos cheios d'água. Ele sempre pega. Olhei de novo para o retrovisor. As luzes vermelhas e azuis estavam mais próximas agora. Eu sentia o peso daquilo tudo caindo em cima de mim. Se eu parasse, ia ter que explicar. E como é que eu ia explicar? Que peguei uma moça fugindo da polícia, sem saber quem ela era, sem saber de nada. Mas se eu não parasse... Segura aí, falei, e virei o volante de uma vez. Saí da rodovia principal e peguei uma estrada vicinal à direita, de terra batida, cheia de buracos. O caminhão chacoalhou violento, as caixas na carroceria batendo umas nas outras. A moça se agarrou no painel, assustada, mas não falou nada. Eu conhecia aquele desvio. Passava por ali às vezes quando queria encurtar caminho até Colinas do Tocantins. Era um trecho ruim, cheio de poeira e pedras soltas, mas dava numa estradinha secundária que cruzava com a BR mais à frente. Se eu conseguisse chegar lá antes deles me alcançarem, talvez desse para sumir no meio do trânsito. Talvez. Apaguei os faróis. A escuridão engoliu tudo na mesma hora. Só dava para enxergar a silhueta das árvores dos dois lados e o traçado incerto da estrada de terra iluminada pela lua. Diminuí um pouco a velocidade para não capotar, mas continuei andando rápido, a traseira do caminhão derrapando nas curvas. O que você está fazendo? Ela perguntou, a voz fina de medo. Tentando não morrer, respondi. Fiquei uns 2 minutos dirigindo no escuro, só ouvindo o barulho do motor e o rangido da suspensão. Quando olhei de novo para trás, as luzes da viatura tinham sumido. Ou eles não viram a gente entrar na vicinal, ou desistiram de seguir por ali. Soltei o ar que eu nem sabia que estava prendendo. Continuei por mais uns 5 quilômetros até avistar uma clareira com algumas árvores grandes e uma construção abandonada. Restos de um velho posto de gasolina que tinha fechado faz tempo. Encostei o caminhão atrás do prédio, longe da estrada, e desliguei o motor. Silêncio. Só o som das cigarras lá fora e a respiração ofegante da moça ao meu lado. Acho que a gente perdeu eles, falei, mas minha voz não tinha certeza nenhuma. Ela não respondeu. Estava curvada para frente, os braços em volta do próprio corpo, tremendo. Quando percebi que ela estava chorando, senti um aperto no peito. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Nunca fui bom com choro. Desde que minha Célia morreu 3 anos atrás, eu meio que esqueci como consolar alguém. Ou talvez nunca tenha sabido direito. Você está machucada? Perguntei, porque era a única coisa que consegui pensar. Ela balançou a cabeça, mas continuou chorando. Abri a porta e desci do caminhão.
O ar lá fora estava quente e úmido, carregado de cheiro de mato e terra molhada. Dei a volta, abri a porta do lado dela e fiquei ali em pé, esperando. Desce um pouco, falei. Respira. Ela olhou para mim com aqueles olhos vermelhos, cheios de desconfiança. Mas depois de uns segundos, desceu devagar, segurando na porta para não cair. As pernas dela tremiam. Encostei-me na lateral do caminhão e acendi um cigarro. Minhas mãos ainda estavam suando. Como é seu nome? Perguntei soltando a fumaça. Júlia. Ela respondeu baixinho. Júlia. Repeti, deixando o nome ficar no ar por um instante. Eu sou Mário. Mário Caixeta. Ela limpou o rosto de novo e ficou ali parada, olhando para o chão de terra. Desculpa, ela disse. Eu não sabia o que fazer. Não tinha mais para onde ir. Não precisa pedir desculpa. Você não entende. Meu tio... A voz dela sumiu. Eu vi que ela estava tremendo de novo, mas dessa vez não era de frio. Ele fez alguma coisa com você? Perguntei direto. Júlia me olhou e naquele olhar eu vi tudo o que eu precisava saber. Medo, vergonha, raiva, dor. Joguei o cigarro no chão e pisei em cima. Você não vai voltar para ele, falei. E quando essas palavras saíram da minha boca, eu senti que tinha acabado de assumir um peso que nem sabia se ia conseguir carregar. Entendeu? Você não vai. Ela me encarou, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas ele vai me achar. Ele sempre acha. Não dessa vez. Júlia ficou calada. Depois abaixou a cabeça e começou a chorar de novo. Mas agora era diferente. Era um choro de alívio, de cansaço, de quem tinha segurado tudo por tempo demais. Fiquei ali, olhando para aquela moça desconhecida, e pela primeira vez em 3 anos, desde que enterrei minha Célia, eu senti alguma coisa além de vazio. Senti medo, senti raiva, e senti uma vontade estranha, quase esquecida, de proteger alguém, mesmo que isso me custasse tudo. Gostou? Deixe seu like e comente o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. Será que o tio da Júlia vai conseguir encontrá-los? O que será que Mário vai fazer agora? Continue e alongue o próximo 00.21 Architected Expanded Narrative with Deepened Character Dynamics and Emotional Tension, capítulo 2, Cicatrizes no Escuro. Ficamos ali parados por um tempo que pareceu durar horas, mas que no relógio do caminhão marcava apenas 15 minutos. Júlia tinha parado de chorar, mas continuava tremendo. Eu fumava meu 3º cigarro, olhando para a estrada de terra escura, tentando decidir o que fazer agora. A lua estava quase cheia, jogando uma luz prateada em cima do posto abandonado. Dava para ver que o lugar tinha sido bonito um dia. Tinha uma área coberta onde ficavam as bombas de gasolina, uma lojinha com as janelas quebradas e até uma casinha nos fundos, provavelmente onde o dono morava. Tudo destruído pelo tempo e pelo abandono. Há quanto tempo você está fugindo dele? Perguntei, quebrando o silêncio. Júlia limpou o nariz com a manga da blusa rasgada. 3 semanas, ela respondeu, a voz ainda fraca. Eu consegui sair de casa quando ele viajou para um curso em Palmas. Fui para Goiânia. Fiquei na casa de uma amiga. Mas ele descobriu. Não sei como, mas descobriu. Ela parou, respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para continuar. Minha amiga ficou com medo. O tio ligou para a família dela, disse que eu tinha roubado dinheiro, que eu estava envolvida com drogas, um monte de mentira. A mãe dela me mandou embora. Aí eu peguei um ônibus para Araguaína, pensei que lá eu conseguiria sumir. E como ele te achou de novo? Ele tem contatos, conhece todo mundo, polícia em várias cidades. Ela engoliu seco. Eu estava trabalhando num mercadinho, ganhando uma mixaria, mas era alguma coisa. Ontem de noite ele apareceu lá. Disse que ia me levar de volta. E era minha última chance. Júlia olhou para mim e vi que os olhos dela estavam secos agora, mas a dor continuava ali, crua. Eu corri, saí pela porta dos fundos e corri. Ele veio atrás com outros policiais, dizendo que eu era procurada, que eu tinha feito não sei o quê, tudo mentira. A voz dela tremeu.
Eu corri pela cidade inteira, consegui chegar na rodovia e aí você apareceu. Joguei o cigarro no chão e olhei para ela. Júlia era miúda, devia ter 1,60 m, magra demais, com o rosto marcado por noites mal dormidas. Mas tinha uma força nela, uma teimosia. Ela não era fraca, só estava cansada demais. Seu tio... Comecei, e senti a raiva subindo na garganta. Ele fazia o que com você? Júlia desviou o olhar. Tudo, ela disse, tão baixo que eu quase não ouvi. Fechei os olhos. Senti um nó no estômago, uma vontade de socar alguma coisa. Não precisava de detalhes. Eu tinha entendido. Desde quando? Desde que minha mãe morreu. Eu tinha 14 anos. Ela puxou a manga da blusa para cima, mostrando as marcas no pulso. Ele dizia que ninguém ia acreditar em mim, que ele era respeitado, que eu era só uma menina problemática. E ele estava certo. Ninguém nunca acreditou. Respirei fundo tentando controlar a raiva. Isso não ia ajudar agora. Precisava pensar. Você tem mais família? Alguém que possa te ajudar? Ela balançou a cabeça. Só tenho uma tia em Cuiabá, mas ela é irmã dele. Nunca me deu ouvidos. Acho que ela sabia, mas fingia que não. E o seu pai? Morreu quando eu era pequena. Acidente de trabalho. Júlia encostou no caminhão e deixou o corpo escorregar até sentar no chão, as pernas dobradas contra o peito. Parecia tão pequena ali, tão quebrada, que eu senti uma pontada no coração. Lembrei da Célia. Minha Célia sempre teve essa coisa de cuidar dos outros. Quando a gente morava em Anápolis, ela vivia trazendo gente para casa. Vizinho que tinha perdido o emprego, menino de rua que precisava de comida, cachorro abandonado. Ela não conseguia ver alguém sofrendo e ficar de braços cruzados. E eu sempre reclamava. Dizia que a gente não podia salvar todo mundo, que a gente já tinha problema suficiente para resolver. Mas, no fundo, eu amava isso nela. Essa capacidade de enxergar o ser humano onde os outros só viam estorvo. Quando ela morreu, câncer rápido, violento, sem piedade, eu jurei que nunca mais ia me envolver com ninguém, que ia viver só para mim, para a estrada, para o trabalho, que era mais fácil assim. Mas olhando para Júlia ali, sentada no chão, com aquele olhar perdido, eu ouvi a voz da Célia na minha cabeça, clara como se ela estivesse do meu lado. Você não vai deixar ela, Mário. Você não é assim. Vem, falei, estendendo a mão para Júlia. Vamos entrar ali dentro. Aqui fora está muito exposto. Ela olhou para a construção abandonada, hesitante. Tem bicho aí dentro? Provavelmente. Mas melhor bicho do que polícia. Ela aceitou minha mão e se levantou. Peguei uma lanterna na cabine do caminhão e fomos até a casinha nos fundos do posto. A porta estava caída, pendurada só numa dobradiça enferrujada. Empurrei com cuidado e entramos. O feixe da lanterna revelou um cômodo pequeno, com chão de cimento rachado e paredes descascadas. Tinha um colchão velho e sujo num canto, algumas garrafas vazias espalhadas, lixo. Cheirava a mofo e urina de rato. Luxuoso, murmurei. Júlia deu uma risada curta, sem alegria. Limpei um pedaço do chão com o pé, tirei uma lona da carroceria do caminhão e estendi no chão. Não era nada confortável, mas era melhor que o cimento sujo. Senta aí, falei. Vou buscar água e alguma coisa para você comer. Quando voltei com uma garrafa de água e um pacote de bolacha que eu tinha na cabine, Júlia estava sentada com as costas apoiadas na parede, olhando para o nada. Toma! Ofereci a água. Ela bebeu com vontade, quase a garrafa inteira de uma vez. Depois pegou uma bolacha e mastigou devagar, como se tivesse esquecido quando foi a última vez que comeu. Sentei do outro lado do cômodo. Acendi mais um cigarro. A fumaça subiu preguiçosa no ar parado. Por que você parou? Júlia perguntou de repente. Por que você me ajudou? Fiquei olhando para a ponta acesa do cigarro, pensando na resposta. Não sei, falei honesto. Acho que porque você me lembrou alguém. Sua esposa? Olhei para ela, surpreso. Como você sabe que eu fui casado? Ela apontou para a minha mão esquerda. A marca do anel de casamento ainda estava lá, uma faixa de pele mais clara que o resto.
Faz tempo que você tirou, mas a marca ainda está aí. 3 anos, falei. Ela morreu faz 3 anos. Sinto muito. Eu também. Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, o vento balançava as árvores, fazendo um som de folhas secas. Uma coruja piou em algum lugar distante. Você ainda usa a aliança? Júlia perguntou. Coloquei a mão no bolso e tirei a aliança, pendurada numa correntinha fina. Célia tinha me dado aquela corrente no nosso último aniversário de casamento. Ela já estava doente, mas tinha feito questão de ir até uma joalheria em Goiânia para comprar. Ela disse que enquanto eu carregasse isso, ela ia estar comigo. Falei, segurando a corrente na mão, que a gente nunca ia estar separado de verdade. Júlia olhou para a aliança com uma tristeza no olhar. Ela devia te amar muito. Amava. E eu amava ela. Guardei a corrente de volta, mas não foi suficiente para salvá-la. Às vezes o amor não salva ninguém, Júlia disse, e tinha uma amargura na voz dela que doía de ouvir. Às vezes o amor só machuca. Eu sabia que ela estava falando do tio, daquele monstro que tinha destruído a infância e a adolescência dela. Sentia a raiva voltar, quente e pesada no peito. Isso não era amor, falei. O que ele fez com você não tem nada a ver com amor. Eu sei, mas durante muito tempo eu achei que era culpa minha, que eu tinha feito alguma coisa errada. Você não fez nada errado. Júlia me olhou com aqueles olhos fundos, cansados. Eu sei disso agora. Demorei, mas sei. Ela terminou de comer as bolachas e encostou a cabeça na parede. E agora? Perguntou. O que a gente faz? Era a pergunta que eu estava evitando fazer para mim mesmo, porque a resposta era complicada, perigosa, talvez impossível. Eu preciso entregar uma carga em Imperatriz até amanhã à noite, falei, pensando em voz alta. Depois disso, eu ia voltar para Goiás. Mas se você for comigo até Imperatriz, de lá a gente pode te colocar num ônibus para outro lugar. Algum lugar longe, Belém, talvez. Ou Manaus, um lugar onde seu tio não tenha contatos. Júlia ficou me olhando como se estivesse tentando decidir se podia confiar em mim. Você faria isso, mesmo sabendo que pode te dar problema? Já tô com problema, respondi. Então, tanto faz. Ela sorriu, e foi o primeiro sorriso de verdade que vi naquele rosto desde que ela entrou no caminhão. Obrigada, ela disse. Sério, obrigada. Não me agradeça ainda. A gente ainda precisa sair daqui vivo. Como se o universo tivesse ouvido, naquele exato momento, eu ouvi o som de um motor lá fora. Apaguei a lanterna de uma vez. Júlia ficou paralisada, os olhos arregalados no escuro. Fica quieta, sussurrei. Me arrastei até a janela quebrada e olhei para fora com cuidado. Uma caminhonete branca estava parada na entrada do posto abandonado, com os faróis apagados. 2 portas se abriram. 2 homens desceram. Um deles acendeu uma lanterna forte e começou a varrer a área com o feixe de luz. Ela passou por aqui, ouvi um deles falar. Tenho certeza. Meu coração disparou. Olhei para Júlia. Ela tinha a mão na boca, tentando abafar a respiração. Os homens começaram a andar em direção ao posto, e foi naquele momento que eu percebi. Meu caminhão estava estacionado bem atrás da construção. Se eles dessem a volta, iam ver na mesma hora. E a gente não tinha para onde correr. Vai dar ruim. Comenta aí o que você acha que o Mário vai fazer. E você, no lugar dele, ajudaria a Júlia ou entregaria ela para a polícia? Comente e deixe seu like. Continue e alongue o próximo 00.23 Architected Extended Narrative with Heightened Tension and Emotional Depth. Capítulo 3. Sombras e silêncio. Os passos deles estalavam no cascalho. Som de botas pesadas, do tipo que policial usa. Meu estômago revirou. Olhei para Júlia. Ela estava encolhida contra a parede, os olhos vidrados de pânico, as 2 mãos tapando a boca para abafar qualquer som. O caminhão está aqui atrás, ouvi um dos homens dizer. A voz era grave, arrastada. Tem alguém. Vai ver, é só algum caminhoneiro dormindo, respondeu o outro mais jovem. Esse posto sempre teve gente parando aqui. Mesmo assim,
Vamos checar. Merda! Olhei em volta procurando alguma saída, algum lugar para esconder Júlia. Mas não tinha nada. Só aquele cômodo miserável, com uma janela quebrada e a porta caída. Se eles entrassem ali, a gente estava perdido. Pensei rápido. Se eu saísse agora, se mostrasse para eles que era só um caminhoneiro descansando, talvez eles fossem embora. Talvez nem perguntassem nada. Talvez... Mas aí eu olhei para Júlia, vi o terror absoluto no rosto dela e soube que não tinha talvez nenhum. Se eles a encontrassem, iam levar ela de volta. E tudo que ela tinha me contado, todo aquele sofrimento, ia recomeçar. Não, fica aqui, sussurrei para ela. Não faz barulho nenhum, nenhum, entendeu? Ela assentiu, tremendo. Levantei devagar, tirei a poeira da calça e saí da casinha pelo buraco onde tinha sido a porta. Caminhei com as mãos nos bolsos, tentando parecer calmo, como se tivesse acabado de acordar de uma soneca. Os dois homens estavam perto do meu caminhão. Um era alto e largo, com barriga de chope e bigode grisalho. Outro era mais novo, magro, com cara de quem ainda não tinha nem 30 anos. Os dois usavam calça jeans e camisa por fora, mas dava para ver o colete à prova de balas por baixo. E as armas na cintura. Boa noite, falei, acendendo um cigarro para disfarçar o tremor nas mãos. O mais velho virou a lanterna para mim, me cegando por um segundo. Documento? Ele disse sem rodeio. Claro. Puxei a carteira do bolso de trás e entreguei minha CNH. Ele olhou com atenção, passou a lanterna pelo meu rosto, comparando com a foto. Mário Caixeta, Goiás. Ele me devolveu o documento. O que está fazendo aqui? Parei para descansar. Tô rodando desde Goiânia, vou entregar carga em Imperatriz. Tava cansado demais, achei melhor não arriscar. Viu alguém passando por aqui? Perguntou o mais novo. Alguma moça a pé, sozinha? Fingi pensar. Não vi ninguém. Por quê? Aconteceu alguma coisa? O mais velho trocou um olhar com o parceiro. Estamos procurando uma jovem. Fugiu de casa. A família está preocupada. Eu sabia que era mentira, via na cara dele, mas mantive a expressão neutra. Que pena, mas por aqui não passou ninguém não, só eu mesmo. O mais velho continuou me encarando, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Senti o suor escorrendo nas costas, frio, grudento, mas não desviei o olhar. A gente pode dar uma olhada no seu caminhão? Ele perguntou. À vontade. Dei de ombros rezando por dentro para Júlia ficar quieta na casinha. Os dois foram até a carroceria, abriram as portas traseiras, jogaram a luz da lanterna lá dentro, caixas de produtos de limpeza, pilhas de vassouras, baldes plásticos, minha carga, nada mais. Tá sozinho? O mais novo perguntou. Tô. Eles fecharam a carroceria e voltaram. O mais velho ainda me olhava com desconfiança. Engraçado, ele disse. A gente seguiu rastro até aqui. Pegadas de tênis de mulher, número pequeno. Pararam bem nessa estrada. Deve ter pegado carona com alguém que passou antes de mim, respondi. Eu cheguei aqui faz menos de meia hora. Mentira. Já estava ali fazia quase uma hora, mas eles não tinham como saber. O mais novo olhou para a casinha abandonada. Vou checar lá dentro, disse. Meu coração parou. Só tem rato e porcaria lá, falei, tentando soar casual. Lugar nojento. Mesmo assim, ele começou a andar em direção à casinha. Cada passo dele soava como um martelo batendo no meu peito. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para impedir que ele entrasse ali. Escuta, chamei e ele parou. Se vocês estão procurando alguém mesmo, acho que vi uma caminhonete passando na rodovia ali faz uns 20 minutos. Estava em alta velocidade. Talvez seja alguma coisa. O mais velho estreitou os olhos. Que tipo de caminhonete? Pensei rápido. Branca. Tipo uma S10 ou Hilux. Não sei bem. Passou rápido demais. Não era verdade. Eu não tinha visto caminhonete nenhuma, mas precisava tirar eles dali. O mais velho pegou o rádio da cintura e falou alguma coisa que eu não entendi, cheia de códigos. Depois olhou para o parceiro. Vamos, se ela pegou carona, pode estar longe já. O mais novo hesitou, olhando para a casinha. Meu estômago virou.
mas depois de uns segundos que pareceram eternos, ele deu de ombros e voltou. Boa sorte na viagem, o mais velho me disse, mas não tinha simpatia nenhuma na voz. Obrigado. Eles voltaram para a caminhonete, ligaram o motor e saíram devagar pelo mesmo caminho que tinham chegado. Fiquei ali parado, fumando, vendo as luzes traseiras sumirem na curva. Quando o som do motor desapareceu completamente, soltei o ar que estava segurando. Minhas pernas estavam bambas. Joguei o cigarro no chão e voltei para a casinha. Júlia estava no mesmo lugar, encolhida, tremendo. Quando me viu, ela começou a chorar de novo. Eles foram embora, falei baixo. Mas a gente não pode ficar aqui. Eles vão voltar. Ela limpou o rosto e assentiu. Desculpa por tudo isso. Para de pedir desculpa. Estendi a mão para ajudá-la a levantar. Vem, a gente precisa sair daqui agora. Voltamos para o caminhão. Júlia subiu rápido, ainda olhando para todos os lados, como se esperasse que alguém aparecesse. Liguei o motor, mas deixei os faróis apagados. Precisava sair dali sem chamar atenção. Voltei devagar pela estrada de terra, guiando quase no escuro, só com a luz da lua. Cada buraco que eu passava fazia o caminhão chacoalhar violento, mas não tinha jeito. Precisava ir rápido. Quando cheguei de volta na rodovia principal, parei antes de entrar. Olhei para os dois lados. Vazio. Nenhum farol, nenhum som de motor. Liguei os faróis e acelerei, entrando na pista e seguindo em direção ao norte. Júlia não falou nada nos primeiros 20 minutos. Ficou só olhando pela janela, a testa encostada no vidro, o corpo tenso. Eu também não disse nada. Estava ocupado demais pensando em como tudo aquilo tinha ficado complicado rápido demais. Eu tinha mentido para a polícia. Tinha ajudado uma fugitiva. Se descobrissem, eu ia perder tudo. Meu caminhão, minha carteira, minha vida. E para quê? Por uma moça que eu conheci faz menos de 2 horas? Mas quando olhei para Júlia, vi de novo as marcas no pulso dela. Vi o medo nos olhos. E lembrei da Célia. Lembrei de como ela sempre fazia a coisa certa, mesmo quando era difícil. Você é melhor do que pensa que é, Mário. Ela tinha me dito uma vez, quando eu tinha arrumado briga com um cara que estava batendo no cachorro na rua. Você só finge que não liga, mas você liga sim. Eu cresci em Cristalina, Júlia disse de repente, quebrando o silêncio. Interior de Goiás. Lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Olhei para ela de soslaio, surpreso que ela tivesse começado a falar. Minha mãe era professora, continuou. Meu pai trabalhava numa fazenda. A gente não tinha muito, mas era feliz. Eu lembro de sentar no colo da minha mãe e ela ler histórias para mim. Histórias de princesas, de aventuras, de lugares distantes. A voz dela ficou embargada. Ela dizia que quando eu crescesse, eu ia conhecer o mundo inteiro. Ia ser livre. Júlia limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Quando ela morreu, meu mundo acabou. Meu pai já tinha morrido 3 anos antes. Não tinha ninguém. Aí meu tio apareceu, dizendo que ia cuidar de mim, que eu ia morar com ele em Araguaína. Ela fechou os olhos. Eu achei que era sorte, que Deus tinha mandado alguém para me salvar. Mas não era, completei. Não era. Ela ficou quieta de novo, olhando para a estrada escura lá fora. Vi que ela estava segurando firme na alça da porta, os dedos brancos de tanta força. Durante 6 anos eu tentei fugir, disse. 6 anos. Sempre que eu conseguia sair, ele me achava. Sempre. Ele tem olhos em todo lugar. Conhece todo mundo. Delegado, soldado, investigador. Até juiz ele conhece. Júlia me olhou. Você sabe o que é não ter para onde correr? Saber que mesmo se você gritar, ninguém vai ouvir? Eu sabia. Não do jeito que ela sabia. Mas eu conhecia aquela sensação de estar preso, de não ter saída. Senti isso quando a Célia estava morrendo, e os médicos diziam que não tinha mais nada a fazer. Aquela impotência raivosa, aquele desespero. Eu sei, falei. Você perdeu sua esposa, ela disse. Não foi? Foi. Como? Respirei fundo. Fazia tempo que eu não falava sobre isso com ninguém. Câncer no pâncreas. Descobrimos tarde demais. Em 3 meses ela estava... A voz sumiu. Engoli seco. Em 3 meses ela estava morta. Sinto muito.
Todo mundo sente. Júlia ficou me olhando e tinha uma compreensão naquele olhar que me desarmou. Você ainda ama ela, disse. Não era pergunta, era afirmação. Sempre vou amar, respondi, até o dia que eu morrer. E você tem medo de seguir em frente, de deixar ela para trás. Olhei para Júlia, surpreso com a precisão daquelas palavras. Como você sabe? Porque eu vejo no seu rosto. Ela sorriu triste. É o mesmo jeito que eu olho quando penso na minha mãe. Como se a gente tivesse medo de que, se parar de sofrer, vai esquecer elas. Fiquei sem resposta, porque ela estava certa. Era exatamente isso. Nos últimos 3 anos eu tinha vivido na estrada. Acordava, dirigia, comia, dormia, dirigia de novo. Não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém. Era só eu, o caminhão e a memória da Célia. E tinha dias que eu pensava, é isso agora. É assim que vai ser até eu morrer. Sozinho. Mas talvez a Célia não quisesse isso para mim. Talvez ela quisesse que eu vivesse. De verdade. Não só respirasse e andasse, mas sentisse alguma coisa além de vazio. Você vai ficar bem, falei para Júlia, mais para mim mesmo do que para ela. A gente vai dar um jeito nisso. Ela me olhou e pela primeira vez desde que a conheci, vi esperança naqueles olhos. Você jura? Juro. Não sei de onde veio aquela certeza. Não sei o que me fez dizer aquilo, mas quando as palavras saíram da minha boca, eu senti que eram verdade. A gente continuou dirigindo pela madrugada. A rodovia estava vazia, só alguns caminhões pesados indo e vindo. Júlia acabou dormindo, a cabeça encostada na janela, a respiração lenta e cansada. Olhei para ela e senti um aperto no peito. Não era pena, era outra coisa. Era proteção, vontade de cuidar. Fazia 3 anos que eu não sentia isso. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e vermelho, eu estava passando por colinas do Tocantins. Parei num posto para abastecer. Júlia acordou com o barulho da bomba de gasolina. Onde a gente tá? Perguntou sonolenta. Colinas. Falta ainda umas 5 horas até Imperatriz. Ela esfregou os olhos e olhou em volta, desconfiada. Muita gente aqui. É seguro, falei. Ninguém tá procurando a gente aqui. Pelo menos, eu esperava que fosse verdade. Paguei o combustível e comprei café, pão de queijo e suco no balcão da lanchonete. Voltei para o caminhão e entreguei tudo para a Júlia. Come, falei. Você precisa. Ela comeu devagar, em silêncio. Quando terminou, olhou para mim com aqueles olhos cansados. Obrigada, disse. Por tudo. Eu sei que você não precisava fazer nada disso. Eu sei. Então por quê? Olhei para a estrada lá na frente, para o sol subindo no horizonte, para a vida seguindo em frente. Porque minha esposa teria feito a mesma coisa, respondi. E eu não quero decepcionar ela, mesmo ela não estando mais aqui. Júlia sorriu. E naquele sorriso, pela primeira vez, eu vi um pouco de paz. Liguei o motor e voltamos para a estrada. Mas no fundo eu sabia. A parte mais difícil ainda estava por vir. Esse Mário é gigante. Comenta aí, você faria o mesmo no lugar dele? E será que eles vão conseguir chegar em Imperatriz sem serem pegos? Deixa seu like e comenta o que você acha que vai rolar. Continue e alongue o próximo Desert 26 Architected Extended Narrative Chapter with Emotional Depth and Plot Twists, capítulo 4. Fantasmas do passado. A manhã esquentou rápido. O sol batia forte no para-brisa, fazendo o painel do caminhão ferver. Liguei o ar-condicionado, mas não adiantava muito. Aquele calor de Tocantins era do tipo que entrava pelos poros, que grudava na pele junto com o suor. Júlia tinha voltado a ficar quieta. De vez em quando, ela olhava pelo retrovisor, checando se não tinha ninguém nos seguindo. Eu entendia. Devia ser difícil relaxar quando você passou 6 anos sendo caçada. Passamos por Guaraí pouco depois das 8 da manhã. A cidade estava acordando. Gente indo trabalhar, crianças de uniforme esperando o ônibus escolar, comércio abrindo as portas. Vida normal.
Enquanto isso, a gente seguia pela rodovia com um segredo pesado dentro da cabine. Você tem fome? Perguntei. O pão de queijo do posto tinha sido pouco. Júlia balançou a cabeça. Meu estômago está embrulhado. Não consigo comer. Precisa tentar. Você está muito magra. Ela me lançou um olhar de lado. Você sempre foi mandão assim? Minha esposa dizia que sim. Júlia deu um sorriso pequeno. Ela devia te aturar bem. Ela tinha paciência de santa. Olhei para a estrada, sentindo aquela pontada familiar no peito. Eu era muito cabeça dura, teimoso. Achava que sabia de tudo, e a Célia ficava lá, quietinha, me deixando aprender do jeito difícil. Mas quando eu caía, ela estava sempre lá para levantar. Vocês eram felizes? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Depois que ela morreu, as pessoas só falavam sobre como era triste, sobre como eu devia sentir falta, sobre como a vida era injusta. Mas ninguém perguntava sobre a felicidade. Éramos, respondi, e senti o nó na garganta. Muito, mais do que eu merecia. Por que você diz isso? Porque eu não fui um marido perfeito. Passava semanas fora na estrada. Esquecia aniversário. Chegava em casa cansado demais para conversar. Respirei fundo. E quando ela ficou doente, eu não soube como lidar. Fiquei com raiva. De Deus, do mundo, dela. Como se fosse culpa dela estar morrendo. A voz saiu embargada. Fazia 3 anos que eu carregava aquilo. 3 anos engolindo a culpa sozinho. Você sabe que não foi culpa sua, né? Júlia disse baixinho. Nem dela. Sei. Mas saber e sentir são coisas diferentes. Júlia ficou quieta por um momento, olhando para as próprias mãos no colo. Quando minha mãe morreu, eu tinha acabado de brigar com ela. Contou. Foi uma briga boba. Ela não tinha deixado eu ir numa festa. Eu fiquei com raiva. Disse que odiava ela. Uma lágrima escorreu pelo rosto. No dia seguinte, ela teve um derrame. Caiu no meio da cozinha. Quando eu cheguei da escola, ela já estava morta. Júlia, durante anos eu achei que tinha sido culpa minha, que se eu não tivesse brigado, ela não teria morrido. Meu tio usava isso contra mim. Dizia que eu tinha matado minha própria mãe, que eu era má, que eu merecia sofrer. Apertei o volante com tanta força que meus dedos doeram. Ele é um monstro. Júlia limpou o rosto. Mas demorou muito tempo para eu perceber que ele é que estava errado, não eu. Que eu era só uma criança, que eu não tinha culpa de nada. Ficamos em silêncio por um tempo. O ronco do motor enchia o espaço entre a gente. Lá fora, o cerrado se estendia dos 2 lados da estrada. Árvores retorcidas, capim seco, terra vermelha. Você vai recomeçar, falei. Não sei como ainda, mas vai. E vai ser feliz. Eu prometo. Júlia me olhou e tinha uma vulnerabilidade naquele olhar que me partiu o coração. E você? Vai recomeçar também? Não respondi, porque eu não sabia a resposta. Continuamos dirigindo. O sol subia cada vez mais alto, transformando a cabine numa fornalha. Mesmo com o ar-condicionado, o suor escorria pelas minhas costas. Júlia tinha tirado o tênis e encostado os pés descalços no painel, os olhos meio fechados. Foi quando passamos por Pedro Afonso que tudo desandou. Eu tinha parado num semáforo no centro da cidade. Precisava pegar a saída para a BR, que seguia para a Imperatriz, quando vi a viatura da polícia estacionada do outro lado da rua. 2 policiais estavam do lado de fora, conversando com um homem. Não ia ser nada, ia dar o sinal verde, eu ia seguir e pronto. Mas aí Júlia viu. Mário, ela sussurrou. E a voz dela estava tremendo de novo. É ele? Quem? Meu tio. Senti meu estômago cair. Olhei de novo. O homem conversando com os policiais era alto, forte, com cabelo grisalho cortado curto. Usava calça jeans, camisa xadrez e um colete tático preto. Mesmo de longe, dava para ver a arma na cintura. E ele estava olhando para os carros que passavam. Procurando. Abaixa, falei. Agora. Júlia se encolheu no banco, quase desaparecendo embaixo do painel. Eu mantive o rosto neutro, olhando para frente, esperando o sinal abrir. Meu coração batia tão alto
que eu ouvia o sangue pulsando nos ouvidos. O tio dela varreu a rua com os olhos. Passou por alguns carros, por uma moto, por uma caminhonete, e então parou no meu caminhão. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente para eu ver a inteligência fria naqueles olhos. A frieza de quem estava acostumado a caçar gente. O sinal abriu. Acelerei devagar, tentando não parecer apressado. Passei pelo cruzamento. Olhei pelo retrovisor. O tio tinha puxado o celular. Estava falando alguma coisa. E apontando na minha direção. Merda, murmurei. O quê? Júlia levantou a cabeça um pouco. O que foi? Ele me viu. Tem certeza? Tenho. Virei à esquerda, pegando a saída para a rodovia. Acelerei. Olhei de novo no retrovisor. A viatura da polícia tinha ligado a sirene e estava vindo atrás. Segura aí, falei. Pisei fundo no acelerador. O caminhão ganhou velocidade, as marchas subindo. 60, 70, 80. A estrada à frente estava relativamente livre, só alguns carros espaçados. A sirene ficava cada vez mais alta. Eles vão nos pegar, Júlia disse, a voz cheia de pânico. Eles vão me levar de volta. Não vão. Mas enquanto eu dizia isso, outra viatura apareceu à frente, vindo na contramão, fechando a passagem. Freiei com força. O caminhão derrapou, os pneus cantando no asfalto. Estávamos cercados. As duas viaturas pararam. Uma na frente e outra atrás. 4 policiais saíram, armas em punho. Desligue o veículo, um deles gritou pelo alto-falante. Desça com as mãos para cima. Olhei para Júlia. Ela estava branca, tremendo, as mãos agarradas no banco. Eu não vou voltar, ela disse, e tinha uma determinação desesperada na voz. Eu prefiro morrer. Ninguém vai morrer. Mário, você não entende. Ele vai me matar, ou vai me trancar em algum lugar onde eu nunca mais vou sair. Eu entendia. Via no rosto dela. Ela não estava exagerando. Desliguei o motor. Respirei fundo. Pensei na Célia, na promessa que tinha feito de proteger Júlia. Pensei em tudo que podia acontecer nos próximos minutos. E tomei uma decisão. Quando eu sair, você tranca a porta, falei. E não abre para ninguém. Só para mim. Entendeu? Mário, entendeu? Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Abri a porta e desci devagar, as mãos levantadas. Os 4 policiais me cercaram imediatamente, armas apontadas. No chão! Um deles gritou. Calma, falei, mantendo as mãos bem visíveis. Eu não estou armado, não sou bandido. No chão agora! Me ajoelhei, depois deitei de bruços no asfalto quente. Senti o peso de um joelho nas minhas costas, mãos revistando meus bolsos, tirando minha carteira, meu celular. Cadê a menina? Um deles perguntou. Que menina? Não faz de idiota. A gente sabe que ela tá aí. Ouvi passos se aproximando. Uma voz diferente, mais grave, mais calma. Deixa eu falar com ele. O peso nas minhas costas diminuiu. Me viraram de lado. Então eu vi o tio de Júlia, agachado ao meu lado, me olhando com aqueles olhos frios. Você tá metido numa coisa que não entende, amigo, ele disse, a voz baixa, quase amigável. Aquela menina aí dentro é minha sobrinha. Ela tem problemas mentais, foge de casa, inventa histórias, acusa gente de coisas que nunca aconteceram. Não é verdade, respondi. Ele sorriu. Mas não tinha calor nenhum naquele sorriso. Ela te contou alguma história triste? Disse que eu machuquei ela? Ele balançou a cabeça. É tudo mentira. Ela faz isso com todo mundo. Já causou problema para um monte de gente boa. Eu vi as marcas no pulso dela. Ela mesma fez. Ele se aproximou mais. Olha, eu entendo que você quis ajudar. Você parece um cara decente, mas você foi enganado. Entrega a menina, a gente resolve tudo certinho, sem problema para você. Olhei nos olhos dele. Vi a mentira, a frieza, o perigo. Não, falei. O sorriso sumiu. O quê? Eu disse não, ela não vai com você. Os outros policiais se entreolharam. O tio se levantou, a mandíbula apertada. Você está cometendo um crime, sequestro. Pode pegar anos de cadeia.
Então me prende. Olhei para ele sem piscar. Mas você não vai encostar nela. O tio ficou me encarando por um longo momento. Então ele deu um passo para trás e fez um sinal para os outros. Tira ele daí, põe algema e joga na viatura. E tira a menina do caminhão. 2 policiais me levantaram, puxaram meus braços para trás. Senti o metal frio das algemas nos pulsos, mas quando eles foram em direção ao caminhão, ouvimos um grito. Não! Olhei. Júlia tinha saído da cabine. Estava em pé no degrau, segurando uma chave de fenda que eu guardava atrás do banco. A ponta estava apontada para o próprio pescoço. Se vocês chegarem perto, eu me mato, ela gritou, a voz quebrando. Eu juro por Deus que eu me mato. Todo mundo parou. Júlia, o tio começou, a voz agora suave, como se falasse com uma criança. Guarda isso. Vamos conversar. Não, não tem conversa. Eu não vou voltar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu prefiro morrer aqui, na frente de todo mundo, do que voltar com você. O tio deu mais um passo. Fica onde você está. Júlia gritou, pressionando a ponta da chave de fenda contra a pele. Eu não tô brincando. Vi uma gota de sangue escorrer pelo pescoço dela. Para! Gritei. Júlia, para com isso. Ela me olhou e naquele olhar eu vi todo o desespero, todo o medo, toda a dor de 6 anos de sofrimento. Desculpa, Mário, ela disse. Você tentou, mas não tem jeito. E pressionou mais a chave de fenda. Não! Gritei, tentando me soltar das algemas. Tudo ficou em câmera lenta. Vi o tio correndo em direção a ela. Vi os outros policiais se movendo. Vi Júlia fechando os olhos. E então, um carro parou de repente na estrada, buzinando alto. Uma mulher saiu, o celular na mão, filmando tudo. O que vocês estão fazendo com essa menina? Ela gritou. Eu tô gravando tudo. Isso aqui vai para a internet. Outros carros começaram a parar. Gente saindo, olhando, alguns também tirando celulares para filmar. O tio parou, olhou em volta, viu as câmeras e pela primeira vez vi algo no rosto dele que não era controle. Era medo. Guarda as armas. Ele mandou para os outros policiais, a voz tensa. Guarda agora. Mas, sargento, eu disse para guardar. Os policiais obedeceram, guardando as armas nos coldres. O tio respirou fundo, ajeitou a camisa e abriu um sorriso falso para as pessoas que filmavam. Tá tudo bem, pessoal, ele disse, a voz forçadamente calma. É só um mal-entendido familiar. Nada demais. Mal-entendido? A mulher que tinha parado primeiro gritou. A menina tá com uma chave no pescoço. Vocês estão ameaçando ela. Mais gente chegando. Um caminhoneiro grande, de barba, desceu de um caminhão e veio na nossa direção. O que está acontecendo aqui? O tio estava encurralado. Ele sabia, se fizesse qualquer coisa agora, com toda essa gente filmando, ia dar problema. Problema grande. Ele olhou para a Júlia, depois para mim, e então fez algo que me gelou até os ossos. Sorriu. Tudo bem, ele disse. Tudo bem, Júlia, você não precisa ir comigo. Mas você sabe que isso não vai acabar aqui, né? Júlia estava tremendo, ainda segurando a chave de fenda. Solta ele, o tio ordenou para os policiais apontando para mim. Um deles tirou as algemas. Massageei os pulsos, os olhos fixos no tio de Júlia. Mas vocês vão ter que responder por isso. O tio continuou, a voz baixa, só para eu e Júlia ouvirmos. Cedo ou tarde vocês vão ter que responder. Ele fez um sinal para os outros policiais. Voltaram para as viaturas, ligaram os motores e foram embora. Mas antes de ir, o tio olhou mais uma vez para Júlia pelo retrovisor. E naquele olhar, eu vi uma promessa. Isso não acabou. Que tensão! Comenta aí, você acha que eles vão conseguir fugir de verdade? E o que será que esse tio maldito vai fazer agora? Deixa seu like e comenta. Continue e alongue o próximo 0424 Architected Extended Narrative Chapter with Emotional Depth and Escalating Tension. Capítulo 5. Feridas abertas. Fiquei parado no meio da estrada, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Meu coração batia descompassado, as mãos tremiam.
Ao redor, as pessoas continuavam ali. Algumas ainda filmando, outras comentando entre si sobre o absurdo que tinham presenciado. Júlia ainda estava no degrau do caminhão, a chave de fenda caída no chão aos seus pés, uma linha fina de sangue escorrendo do pescoço. Ela olhava para o nada, o corpo tremendo inteiro, em choque. "Moça, você tá bem?" A mulher que tinha parado primeiro se aproximou dela com cuidado. "Deixa eu ver isso aí." Júlia não reagiu. Estava congelada. Subi no caminhão e me agachei na frente dela. "Júlia!" chamei suave. "Júlia, olha para mim." Ela piscou devagar, como se estivesse voltando de muito longe. Quando me viu, os olhos encheram de lágrimas. Eu quase... Mas não fez. Tá aqui. Tá viva." Ela desabou. Caiu nos meus braços e começou a soluçar. Um choro profundo que vinha de um lugar muito antigo, muito ferido. Segurei ela, sentindo o corpo pequeno dela tremendo contra o meu peito. "Tá tudo bem", murmurei, mesmo sabendo que não estava. "Eu tô aqui." A mulher que tinha parado subiu também, com um estojo de primeiros socorros na mão. "Sou enfermeira", ela disse. "Deixa eu dar uma olhada nesse corte." Júlia se afastou de mim, ainda chorando, e deixou a mulher examinar o ferimento. O corte era superficial, graças a Deus. A enfermeira limpou com álcool e colocou um curativo. "Foi por pouco", ela disse, me olhando séria. Se ela tivesse pressionado mais 1 centímetro, não precisou terminar. Eu sabia. "Obrigado", falei. "Sério, se você não tivesse parado..." Eu vi o desespero no rosto dela. A mulher guardou o estojo e vi a cara daquele homem. Qualquer um com 2 olhos enxergava que tinha algo muito errado ali. Outros se aproximaram. O caminhoneiro barbudo, uma senhora de cabelos brancos, um rapaz jovem de boné. "Vocês precisam denunciar isso", o caminhoneiro disse. "Polícia ameaçando civil, abuso de autoridade. Isso não pode ficar assim." "É complicado", respondi. "Complicado como? O cara é polícia?" "É sargento", Júlia disse a voz rouca. "E tem amigos em todo lugar. Se a gente denunciar, ele vai dar um jeito de virar as coisas contra a gente." A enfermeira franziu a testa. "Você tem família? Alguém que possa te ajudar?" Júlia balançou a cabeça. "Não tenho ninguém." A mulher olhou para mim, depois para ela de novo. "E você?" "Eu sou caminhoneiro." Tava dando carona para ela. Era mentira, mas era a versão mais simples. A enfermeira não pareceu acreditar totalmente, mas também não insistiu. "Olha, eu mandei o vídeo para alguns grupos de denúncia que eu conheço", ela disse. "Tem gente que luta contra abuso policial. Talvez eles possam fazer alguma coisa." "Obrigado", Júlia murmurou. "Cuidado, tá?" A mulher apertou a mão dela. "E se precisar de ajuda, meu nome é Rosana. Qualquer coisa, me procura nas redes." Rosana Cardoso, enfermeira de Pedro Afonso. Ela desceu do caminhão, seguida pelos outros. Aos poucos, as pessoas voltaram para os carros e seguiram viagem. Em 5 minutos, estávamos sozinhos de novo na estrada. Júlia entrou na cabine e sentou, a cabeça baixa, os ombros caídos. "Desculpa", ela disse. "Eu quase estraguei tudo. Quase..." "Para de pedir desculpa." Sentei no banco do motorista e fechei a porta. "Você fez o que achou que precisava fazer." "Eu ia me matar, Mário. Eu ia mesmo." "Eu sei. Se aquela mulher não tivesse parado..." A voz dela falhou. "Deus, eu estava pronta para fazer aquilo." Olhei para ela, via nos olhos o quanto ela tinha chegado perto, o quanto o desespero tinha tomado conta. "Mas você não fez", falei firme. "E agora a gente vai seguir. Longe daqui, longe dele. Ele não vai parar. Você ouviu? Ele vai continuar procurando. Deixa ele procurar." Liguei o motor. Minhas mãos ainda estavam tremendo, mas forcei firmeza nos movimentos. Voltei para a estrada, acelerando, colocando distância entre a gente e aquele lugar. Júlia ficou quieta durante quase 1 hora. Só olhava pela janela, perdida em pensamentos que eu não conseguia alcançar. Respeitei o silêncio dela. Às vezes, era isso que a gente precisava. Silêncio para processar, para juntar os pedaços. Passamos por Vanderlândia pouco antes do meio-dia. O calor estava insuportável, aquele tipo de calor que faz o asfalto derreter,
que deixa o ar pesado e difícil de respirar. Parei num posto menor, mais escondido da rodovia principal. Vou abastecer, falei. Você quer descer, esticar as pernas? Júlia olhou em volta desconfiada. Tem muita gente aqui? Não, é tranquilo. Ela desceu comigo, mas ficou perto do caminhão, os braços cruzados. Enquanto o frentista abastecia, fui até a lojinha e comprei água, sanduíches, frutas. Também peguei um kit de primeiros socorros melhor e uma blusa de manga comprida para Júlia. A dela estava rasgada e suja. Quando voltei, ela estava sentada num banquinho de plástico debaixo de uma árvore, olhando para o horizonte. Toma, entreguei a blusa. Troca essa aí. Ela olhou para a peça de roupa nova, surpresa. Você não precisava... Eu sei, mas comprei mesmo assim. Júlia segurou a blusa contra o peito, os olhos marejados de novo. Ninguém nunca... A voz dela sumiu. Ela limpou os olhos rapidamente. Obrigada. Ela foi até o banheiro do posto para trocar de roupa. Quando voltou, parecia um pouco melhor. A blusa era grande nela, mas estava limpa, cheirava a novo. Pelo menos uma coisa normal em meio a todo aquele caos. Sentamos ali debaixo da árvore para comer. Júlia mordeu o sanduíche devagar, sem vontade, mas pelo menos estava comendo. Você lembra da primeira vez que teve medo de verdade? Ela perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Medo de verdade. Não aquele medo bobo de filme de terror ou de bicho, mas medo de que algo muito ruim fosse acontecer e você não pudesse fazer nada. Pensei por um momento. Lembranças vieram à tona, uma atrás da outra, até que uma se fixou. Foi quando a Célia desmaiou pela primeira vez, falei. A gente estava em casa, assistindo televisão. Do nada ela disse que estava sentindo tonta, e aí caiu no chão. Eu fiquei paralisado, olhando para ela ali, sem saber o que fazer. Respirei fundo. Chamei a ambulância. Eles levaram ela para o hospital. Fizeram exames, disseram que era só cansaço, pressão baixa, mas eu vi nos olhos dos médicos que tinha algo mais. E tinha? Tinha. 3 semanas depois veio o diagnóstico. Câncer, estágio avançado. Júlia mastigou devagar, pensativa. E você ficou com raiva? Não era pergunta. Fiquei. Joguei um pedaço de pão para um passarinho que tinha pousado perto. Fiquei com raiva de tudo. Dela por ficar doente. De mim, por não ter percebido antes. De Deus, por permitir aquilo. Você brigou com ela? Briguei. Senti a culpa apertar o peito. Briguei porque ela não queria fazer quimioterapia. Ela disse que preferia viver os últimos meses com qualidade do que viver mais tempo se sentindo horrível. E eu gritei com ela. Disse que ela estava desistindo, que ela não estava lutando. O que ela disse? Ela olhou para mim e disse... Mário, eu tô lutando, do meu jeito, e eu preciso que você me deixe escolher como vou lutar. A voz saiu embargada. Eu nunca vou esquecer o jeito que ela me olhou, cansada, triste, mas também forte. Júlia ficou quieta, respeitando o momento. Ela fez quimioterapia? Perguntou depois de um tempo. Fez 2 sessões. Depois parou. Disse que preferia viver bem o tempo que tinha. Limpei os olhos com as costas da mão. E ela viveu. Mesmo com dor, mesmo fraca, ela viveu cada dia como se fosse importante. Ria, conversava, cuidava das plantas, assistia filme comigo, até o último dia. Ah, como foi o último dia? Respirei fundo. Fazia 3 anos, mas a memória era tão nítida que parecia ontem. Ela acordou cedo. Pediu para eu fazer café do jeito que ela gostava, bem forte. A gente tomou na varanda, olhando o sol nascer. Fechei os olhos, revivendo a cena. Ela estava tão fraca que mal conseguia segurar a xícara, mas insistiu. Disse que queria mais aquele momento. A gente ficou ali, em silêncio, só curtindo. E aí ela olhou para mim e disse: Obrigada, Mário, por tudo. Por me amar do jeito que você conseguiu. E você o que disse? Eu disse que amava ela, que sempre ia amar. A voz quebrou. 2 horas depois, ela entrou em coma. Morreu naquela noite. Júlia segurou minha mão. Não disse nada. Só segurou.
Ficamos ali sentados, dois estranhos unidos pela dor, pela perda, pelo medo, mas também por algo mais. Algo que eu não conseguia nomear ainda. Eu tinha 10 anos quando minha mãe morreu. Júlia começou. E foi tão rápido que eu nem tive tempo de me despedir. Ela estava viva de manhã, morta de tarde. Ela olhou para o céu. Eu fiquei com tanta raiva. Queria que ela tivesse me dado pelo menos um aviso, um dia, uma hora, qualquer coisa. Não funciona assim. Eu sei, mas quando você é criança, você não entende. E quando você cresceu, entendeu? Júlia deu um sorriso triste. Eu nunca cresci direito. Meu tio não deixou. Ele me manteve sempre daquele jeito. Pequena, assustada, dependente. Ela apertou minha mão. Mas agora eu quero crescer. Quero ser forte. Quero viver do jeito que minha mãe teria querido. Você vai conseguir. Você acha? Tenho certeza. Terminamos de comer em silêncio. Quando voltamos para o caminhão, senti algo diferente no ar. Uma espécie de pacto silencioso entre a gente. Não era só mais um caminhoneiro ajudando uma desconhecida. Era algo maior, mais profundo. Voltamos para a estrada. O sol começava a descer, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Bonito demais para um dia tão pesado. Falta quanto para a Imperatriz? Júlia perguntou. Umas 3 horas, mais ou menos. E depois? Depois a gente pensa no depois. Ela assentiu, parecendo aceitar a incerteza. Rodamos mais 1 hora em silêncio. Quando passamos por Darcinópolis, Júlia falou de novo. Você acha que eu devia ter feito diferente? Tentado denunciar meu tio antes, de outra forma? Não sei. Talvez. Talvez não. Olhei para ela. Mas não adianta ficar pensando no que você podia ter feito. O que importa é o que você vai fazer agora. E o que eu vou fazer? Vai recomeçar. Vai viver. É tão simples assim? Não. É difícil para caramba. Mas é o que tem para fazer. Júlia encostou a cabeça na janela. Você é uma boa pessoa, Mário. Não sou, não. Só tô fazendo o que qualquer um faria. Mentira. A maioria das pessoas teria deixado eu na estrada, ou me entregado para meu tio. Não respondi, porque no fundo eu sabia que ela tinha razão. A maioria teria feito isso, teria se protegido, mas eu não conseguia. Não depois de olhar nos olhos dela e ver tanto medo, não depois de lembrar da Célia, de como ela sempre fazia o certo mesmo quando era difícil. O sol já tinha sumido completamente quando vi as luzes de Imperatriz no horizonte. A cidade brilhava na escuridão, um monte de pontinhos amarelos espalhados. A gente chegou, falei. Júlia olhou para a cidade e vi esperança e medo misturados no rosto dela. E agora? Agora eu entrego a carga. Depois a gente procura um lugar para você dormir. Amanhã a gente pensa no próximo passo. Você vai ficar? A pergunta ficou suspensa no ar. Eu ainda não tinha pensado nisso direito. Meu plano era entregar a carga e voltar para Goiás. Mas agora, vou, falei. E quando a palavra saiu da minha boca, eu soube que era verdade. Vou ficar até você estar segura. Júlia sorriu, e pela primeira vez desde que a conheci, foi um sorriso de verdadeira esperança. Entramos na cidade, seguindo o GPS até o depósito onde eu precisava entregar a carga. Era um galpão grande nos arredores, perto da zona industrial. Encostei o caminhão, desci para falar com o responsável. A descarga demorou 40 minutos. Júlia ficou dentro da cabine, quieta, esperando. Quando terminei e voltei, ela estava dormindo, a cabeça apoiada contra a janela, o rosto finalmente relaxado. Olhei para ela e senti um aperto no peito, uma vontade estranha de proteger, de cuidar. Algo que eu não sentia faz 3 anos. Liguei o motor devagar para não acordá-la e saí dali. Procurei um hotel simples, daqueles de beira de estrada, com vagas para caminhão. Encontrei um a uns 3 quilômetros. Encostei na frente da recepção e desci. O atendente era um rapaz novo, meio entediado. Boa noite, preciso de um quarto. Para quantas pessoas? Hesitei. 2 quartos, falei, separados. Ele me olhou de um jeito estranho, mas não comentou. Peguei as chaves, paguei adiantado e voltei para o caminhão.
Acordei Júlia com cuidado. Júlia, a gente chegou. Ela abriu os olhos devagar, desorientada. Onde a gente tá? Hotel. Você vai poder tomar banho, dormir numa cama de verdade. Os olhos dela encheram de lágrimas de novo. Mário, eu não tenho como pagar. Eu pago. Não discute. Descemos. Peguei uma mochila pequena que eu tinha no caminhão com algumas roupas. Entreguei para ela. Toma. Tem camiseta, calça, o que você precisar. Subimos para os quartos. Eram simples, mas limpos. Cama, televisão pequena, banheiro. Júlia entrou no dela e ficou parada no meio do quarto, como se não acreditasse. Há quanto tempo você não dormia numa cama? Perguntei. 3 semanas, desde que fugi de Goiânia. Senti raiva de novo, raiva do tio, raiva de um mundo que deixava uma moça de 20 anos dormir na rua. Descansa, falei. Se precisar de qualquer coisa, eu tô no quarto ao lado. Mário? Obrigada. Ela se aproximou e me abraçou. Por tudo. Fiquei sem jeito, mas retribuí o abraço. Dorme bem, Júlia. Saí do quarto dela e fui para o meu. Tranquei a porta, tirei as botas e me joguei na cama. E aí, sozinho naquele quarto, deixei tudo sair. Chorei. Chorei pela Célia, por Júlia, por mim, por tudo que tinha acontecido naquele dia louco. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando finalmente parei, peguei a corrente com a aliança da Célia e segurei na mão. Eu espero que você aprove o que eu tô fazendo, sussurrei, porque eu não sei se tô fazendo certo. Mas eu não consegui deixar ela, Célia. Não consegui. Fiquei ali, segurando a aliança, até o sono me vencer. E pela primeira vez em 3 anos, sonhei com algo além de solidão. Que capítulo emocionante! Será que Júlia vai conseguir recomeçar? E o tio vai aparecer de novo? Comenta o que você tá achando e deixa seu like. A história tá só começando. Continue e alongue. O próximo 4x28 Orchestrated Narrative, Expansion with Character Depth and Mounting Tension. Capítulo 6. Amanhecer de Esperança. Acordei com o som de batidas na porta. Levantei num pulo, o coração disparado, ainda meio perdido entre o sono e a realidade. A luz do sol entrava pela fresta da cortina. Olhei para o relógio no criado mudo, 6:30 da manhã. As batidas continuaram mais insistentes. Mário! Era a voz de Júlia, abafada pela porta. Mário! Você tá aí? Levantei rápido, ainda de roupa, e abri a porta. Júlia estava parada no corredor, os cabelos molhados do banho, vestindo a camiseta e a calça que eu tinha emprestado. Parecia diferente, mais limpa, mais descansada, mas os olhos ainda carregavam aquela sombra de medo. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não. Ela balançou a cabeça. Desculpa te acordar. É que eu não consegui mais dormir e fiquei com medo de ficar sozinha lá. Respirei aliviado. Tá tudo bem. Entra. Ela entrou e sentou na cadeira perto da janela. Fechei a porta e sentei na beirada da cama, esfregando o rosto com as mãos. Você dormiu? Perguntei. Algumas horas. Melhor do que nas últimas semanas. Ela olhou para mim. E você? Dormi. Mais do que eu esperava. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, a cidade estava acordando. Barulho de carros, vozes, o dia começando para todo mundo. Eu estava pensando, Júlia disse, no que a gente vai fazer agora. Também tinha pensado nisso. A noite inteira, antes de dormir, eu tinha ficado virando aquilo na cabeça. Júlia precisava sair de Tocantins. Precisava ir para algum lugar onde o tio dela não pudesse alcançar. Mas para onde? Você tem algum lugar que sempre quis ir? Perguntei. Alguma cidade, algum estado? Júlia pensou por um momento. Quando eu era pequena, minha mãe falava muito de Florianópolis. Ela tinha uma amiga que morava lá. Dizia que um dia a gente ia visitar, conhecer o mar. Um sorriso triste apareceu no rosto dela. Eu nunca conheci o mar, Mário. 23 anos de vida e nunca vi o oceano. Florianópolis é longe, muito longe daqui. Eu sei. Ela olhou pelas mãos. Mas talvez seja bom, longe dele. Pensei nas possibilidades. Florianópolis ficava a mais de 3.000 quilômetros dali.
Ônibus direto demoraria uns 2, 3 dias e custaria caro. Dinheiro que Júlia não tinha, mas eu tinha. Tá, falei. Então é lá que você vai. Mário, eu não posso aceitar mais nada de você. Já fez demais. Júlia, para. Olhei firme para ela. Você vai para Florianópolis. Eu vou comprar a passagem de ônibus. Vou te dar um dinheiro para começar lá. E não quero ouvir não. Mas, sem mais. É isso. Os olhos dela encheram de lágrimas de novo. Aquela moça chorava mais do que qualquer pessoa que eu conhecia. Mas era um choro de quem tinha passado tempo demais segurando tudo dentro. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz embargada. Você não me conhece. Eu sou ninguém para você. Você não é ninguém. Levantei e fui até a janela, olhando lá para fora. Você é alguém que precisa de ajuda. E eu posso ajudar. É simples assim. Não é simples. Você está arriscando tudo por mim. Minha vida já estava arriscada de qualquer jeito. Virei para olhá-la. Eu estava morto por dentro, Júlia. Desde que a Célia se foi, eu só existia. Acordava, trabalhava, dormia. Não sentia nada. Não queria sentir nada. E agora? Agora eu estou sentindo. Estou com raiva, estou com medo, estou preocupado. Dei um sorriso torto. E pela primeira vez em 3 anos eu me sinto vivo. Júlia limpou as lágrimas. Ela seria orgulhosa de você, sua esposa. Acho que sim. Espero que sim. Me aproximei e sentei na cadeira ao lado dela. Escuta, a gente vai fazer assim. Hoje eu vou na rodoviária comprar sua passagem. Vou te dar um dinheiro para você ficar uns meses lá até conseguir emprego. E você vai viver, Júlia. Vai conhecer o mar, vai fazer amigos, vai recomeçar, entendeu? Ela assentiu, mas vi a dúvida nos olhos dela. E se ele me achar lá também? Não vai achar. Florianópolis é grande, tem gente de todo canto. Você vai sumir no meio da multidão. Você promete? Não podia prometer. Eu sabia disso. O tio dela tinha contatos, tinha recursos. Mas mesmo assim, prometo, falei. E quis acreditar naquilo. Descemos para tomar café da manhã. O hotel tinha uma salinha pequena com mesas de plástico e um buffet simples. Pão, manteiga, café, suco, frutas. Nada muito elaborado, mas estava bom. Júlia comeu devagar, saboreando cada pedaço de pão com manteiga como se fosse uma iguaria. Fazia tempo que ela não comia direito. Dava para ver nos ossos salientes, no rosto magro demais. Você precisa comer mais, falei. Eu sei, é que meu estômago encolheu. Quando você passa fome muito tempo, fica difícil comer muito de uma vez. A frase me acertou em cheio. Júlia tinha passado fome, nas últimas semanas, fugindo, sem dinheiro, sem ninguém. Quanto sofrimento aquela moça tinha aguentado sozinha. Nunca mais, falei. Você nunca mais vai passar fome, nem medo, nem nada disso. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e vi gratidão misturada com algo mais. Confiança, talvez, ou esperança. Terminamos de comer e voltamos para o quarto dela. Júlia sentou na cama, abraçando as pernas. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Como era ela? A Célia. A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém nunca perguntava sobre ela. As pessoas tinham medo de mexer na ferida, de me fazer sofrer. Mas Júlia perguntou. E de alguma forma, eu queria falar. Ela era... Procurei as palavras. Ela era luz. Sabe aquelas pessoas que entram num lugar e parecem iluminar tudo? Era assim. Ela ria fácil. Chorava fácil também. Tudo nela era intenso. Vocês brigavam? Às vezes. Ela era teimosa, eu também. Mas nunca foi daquelas brigas feias. Era mais discussão. Ela dizia o que pensava, eu dizia o que pensava, e no final a gente se entendia. Ela te amava? Amava. Senti o nó na garganta, mais do que eu merecia. Para com isso. Júlia me lançou um olhar repreensivo. Você merecia sim. Qualquer pessoa que faz o que você está fazendo por mim merece ser amada. É diferente. Eu não era um marido perfeito. Ninguém é perfeito. Ela encostou a cabeça na parede. Minha mãe sempre dizia isso. Dizia que amor não é sobre ser perfeito. É sobre estar presente,
mesmo sendo imperfeito. Sua mãe era sábia. Era. Júlia sorriu triste. Ela tinha um jeito de ver as coisas, sabe? Simples, mas profundo. Eu queria ter aproveitado mais o tempo com ela, ter feito mais perguntas, ouvido mais histórias. Você era criança, não tinha como saber. Eu sei, mas mesmo assim, dói. Ficamos em silêncio, cada um perdido nas próprias lembranças. Lá fora, o sol subia cada vez mais alto, esquentando o dia. Conta mais sobre ela, Júlia pediu. Sobre a Célia. Respirei fundo. Fazia tanto tempo que eu não falava sobre minha esposa com alguém. Tanto tempo guardando tudo dentro. Ela gostava de plantas, comecei. Nossa casa era cheia, tinha vaso em todo canto. Orquídea, rosa, violeta, suculenta. Ela conversava com as plantas, acredita? Dizia que elas cresciam melhor quando a gente falava com elas. Júlia sorriu. Isso é fofo. Era. Eu zoava ela por isso, mas no fundo eu achava lindo. Olhei para as próprias mãos. Depois que ela morreu, eu não consegui mais cuidar das plantas. Deixei todas morrerem, uma por uma. Não tinha coragem de jogar fora, mas também não conseguia regar. E agora, ainda tem as plantas? Não. Vendi a casa, vendi tudo. Fiquei só com o caminhão e a estrada. Você fugiu. Fugi, admiti. Não conseguia ficar naquela cidade sem ela. Tudo me lembrava dela. Cada esquina, cada mercado, cada rua era dor demais. Eu entendo, Júlia disse baixinho. Eu também fugi. De Cristalina, de Araguaína, de todos os lugares que me lembravam dele. Olhei para ela e pela primeira vez percebi o quanto a gente era parecido. Dois fugitivos, dois sobreviventes tentando escapar da dor. A diferença, falei, é que você fugiu de algo ruim. Eu fugi de algo bom. Dor é dor, Mário. Não importa de onde vem. Ela tinha razão. Ficamos conversando por mais 1 hora. Júlia me contou sobre a infância em Cristalina, sobre a mãe professora que lia histórias para ela toda noite, sobre o pai que morreu cedo, mas que ela lembrava como um homem forte e carinhoso. Eu contei sobre minha vida de caminhoneiro, sobre os lugares que conheci, as histórias malucas da estrada. Era estranho. Eu mal conhecia aquela moça, mas ao mesmo tempo sentia como se a conhecesse faz tempo. Tinha uma facilidade entre a gente, uma confiança que normalmente levaria meses para construir. Ou talvez fosse só o fato de que os dois tinham passado por tanta dor que não havia espaço para máscaras. Era tudo cru, tudo verdadeiro. Por volta das 10 da manhã, decidi que era hora de ir na rodoviária. Vou comprar sua passagem, falei. Você fica aqui, descansando. Tranca a porta e não abre para ninguém. Eu posso ir com você. É melhor não. Quanto menos você aparecer na rua, melhor. Júlia concordou, mas via a ansiedade no rosto dela. Vai ficar tudo bem, falei. Eu volto logo. Saí do hotel e fui até o caminhão. Imperatriz estava movimentada naquela hora. Comércio aberto, gente na rua, trânsito pesado, uma cidade normal, cheia de gente vivendo vidas normais. E no meio disso tudo, eu e Júlia, tentando sobreviver a algo que ninguém ali fazia ideia. A rodoviária ficava no centro. Estacionei o caminhão num lugar pago e fui até o guichê. Tinha fila, mas não muito grande. Esperei minha vez, olhando em volta o tempo todo, procurando por algum sinal do tio de Júlia ou de policiais procurando ela. Nada. Só pessoas normais comprando passagens, viajando. Quando chegou minha vez, pedi uma passagem para Florianópolis. Quando o senhor quer viajar? A atendente perguntou. Hoje mesmo, se tiver. Ela digitou no computador. Tem um ônibus saindo às 15 horas. Chega em Florianópolis depois de amanhã, no fim da tarde. Esse mesmo. Nome do passageiro? Hesitei. Se eu colocasse o nome de Júlia, deixaria rastro. O tio poderia descobrir. Posso comprar sem colocar nome. Alguém vai usar, mas não sei ainda quem. A mulher franziu a testa. É irregular. Mas se pagar em dinheiro, acho que dá. Dinheiro tá bom. Paguei a passagem. Era cara, mais de R$ 500, mas não importava. Guardei o bilhete no bolso e saí. No caminho de volta, parei num caixa eletrônico e saquei R$ 2.000. Era quase tudo que eu tinha na conta, mas Júlia ia precisar.
Pelo menos para os primeiros meses em Florianópolis, até conseguir emprego e se estabilizar. Quando voltei para o hotel, Júlia estava deitada na cama, olhando para o teto. Ao me ver, levantou num pulo. Conseguiu? Consegui. Mostrei a passagem. Sai hoje às 3 da tarde. O rosto dela se iluminou, mas logo veio a tristeza. Hoje? Tão rápido? Quanto mais rápido você sair daqui, melhor. Você tem razão. Entreguei os R$ 2.000. Toma, para você começar lá. Júlia olhou para o dinheiro, os olhos arregalados. Mário, eu não posso aceitar isso. É muito. Você vai aceitar. Forcei o dinheiro na mão dela. Esconde bem. E quando chegar em Florianópolis, procura um lugar barato para ficar. Albergue, pensão, qualquer coisa. Depois procura emprego. Você sabe fazer o quê? Eu trabalhei em mercado, em lanchonete, limpeza. Então você consegue emprego fácil. Florianópolis tem muito turismo. Sempre precisa de gente. Júlia segurou o dinheiro contra o peito, as lágrimas escorrendo de novo. Como eu vou te agradecer? Como eu vou? Você não precisa agradecer, só precisa viver. Me aproximei e segurei os ombros dela. Você vai viver, Júlia. Vai conhecer o mar, vai fazer amigos, vai ser feliz. E um dia, quando você estiver bem estabelecida lá, segura na vida, você vai olhar para trás e perceber que valeu a pena. Que tudo isso valeu a pena. Ela a abraçou. Um abraço apertado, desesperado, agradecido. Obrigada, ela murmurou. Obrigada, obrigada, obrigada. Retribuiu o abraço, sentindo o quanto aquela moça tinha sofrido, o quanto ainda ia sofrer até finalmente encontrar paz. Mas pelo menos agora ela tinha uma chance. Uma verdadeira chance de recomeçar. Passamos o resto da manhã conversando. Júlia estava nervosa, ansiosa. Ficava levantando, andando de um lado para o outro, sentando de novo. Eu entendia. Era a expectativa, a esperança misturada com o medo. Perto do meio-dia, descemos para almoçar num restaurante perto do hotel. Comida simples, caseira, arroz, feijão, carne, salada. Júlia comeu mais dessa vez, forçando a comida mesmo sem muita fome. Você precisa estar forte para a viagem, falei. Eu sei. Depois do almoço, voltamos para o hotel. Júlia tomou outro banho, trocou de roupa, arrumou a pequena mochila que eu tinha dado para ela com as roupas extras. Você tá pronta? Perguntei quando deu 2 da tarde. Ela olhou em volta do quarto, como se estivesse memorizando cada detalhe. Acho que sim. Descemos. Fui até o caminhão, peguei mais algumas coisas que achei que ela podia precisar. Uma garrafa de água, sanduíches, frutas para a viagem. O ônibus é confortável? Ela perguntou. Tem ar-condicionado, banheiro, poltronas reclináveis. Você vai conseguir dormir. E se ele descobrir? Se ele me procurar lá? Não vai descobrir. Você não disse para ninguém que ia para lá. Eu não disse. Não tem como ele saber. Júlia assentiu, mas o medo continuava nos olhos dela. Subimos no caminhão e fomos para a rodoviária. O trânsito estava pesado naquele horário. Levamos quase 20 minutos. Quando chegamos, já eram 2h40. Estacionei perto da entrada. Júlia ficou sentada, as mãos apertando a mochila. É agora, falei. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Eu vou sentir sua falta. Também vou sentir a sua. Você vai ficar bem? Sozinho de novo? Pensei na resposta. A verdade era que eu não sabia. Nos últimos 2 dias, eu tinha sentido mais coisas do que nos últimos 3 anos. E agora, com Júlia partindo, eu ia voltar para a solidão da estrada. Mas era diferente agora. Eu era diferente. Vou ficar bem, falei. E você também. Descemos do caminhão. A rodoviária estava cheia, gente chegando, gente saindo, famílias se despedindo. Fomos até a plataforma de embarque. O ônibus para Florianópolis já estava lá, um busão grande e moderno. É esse, falei. Júlia olhou para o ônibus, para mim, para o ônibus de novo. Mário, Vai, falei suave. Vai viver a vida que você merece. Ela jogou os braços em volta de mim, me abraçando forte. Você salvou minha vida, de verdade. E você salvou a minha. Ela se afastou confusa. Como assim?
Você me lembrou que ainda tem coisas pelas quais vale a pena lutar. Pessoas pelas quais vale a pena arriscar. Coloquei a mão no ombro dela. Obrigado, Júlia. Ela sorriu através das lágrimas. Adeus, Mário. Até logo, Júlia. Não é adeus, é até logo. Ela assentiu, limpou o rosto e caminhou em direção ao ônibus. Subiu os degraus, mostrou a passagem para o motorista e entrou. Fiquei ali parado, vendo ela encontrar um assento na janela. Quando ela sentou e olhou para fora, nossos olhos se encontraram. Ela acenou. Eu acenei de volta. O motorista ligou o motor. O ônibus começou a se mover, devagar, saindo da plataforma. E então ela se foi. Fiquei ali parado, vendo o ônibus sumir na rua, até não conseguir mais ver. Senti um vazio estranho no peito. Não era a mesma dor de quando perdi a Célia. Era diferente. Era saudade de alguém que eu mal conhecia, mas que tinha mexido comigo de um jeito que eu não esperava. Voltei para o caminhão e sentei na cabine. Peguei a corrente com a aliança da Célia e segurei na mão. Eu acho que fiz a coisa certa, sussurrei. Espero que sim. E então, vindo de algum lugar dentro de mim, eu ouvi a voz dela. Não de verdade, mas na memória. Clara como cristal. Você fez a coisa certa, Mário. Eu sabia que você ia fazer. Sorri. Pela primeira vez em 3 anos, sorri sem dor. Liguei o motor. Hora de voltar para Goiás, voltar para casa, ou o que restava dela. Mas no fundo, eu sabia. Alguma coisa tinha mudado. Em mim. E nunca mais ia ser como antes. Que despedida emocionante. Será que Júlia vai ficar bem em Florianópolis? E o que será que Mário vai fazer agora? Comenta e deixa seu like. Faltam só 2 capítulos. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, há suporte gratuito disponível. Encontrar recursos continue e alongue o próximo 04.32 Architected Narrative Continuation with Tension, Plot Twist and Final Chapter Setup, capítulo 7, A Estrada de Volta. Dirigi por 4 horas sem parar. Sem música, sem rádio, sem nada. Só o ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto. Meus pensamentos eram uma bagunça. Júlia, Célia, o tio, a polícia, tudo misturado numa confusão que eu não conseguia organizar. O sol estava se pondo quando parei num posto em Estreito, na divisa entre Tocantins e Maranhão. Precisava abastecer e comer alguma coisa. O estômago roncava, mas eu não tinha fome. Só um vazio estranho que comida nenhuma ia preencher. Encostei o caminhão numa vaga afastada, longe das outras. Desci, estirei as pernas, senti a dor nas costas de ficar tanto tempo sentado. A noite estava caindo rápido, pintando o céu de roxo e laranja. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água fria. Olhei para mim mesmo no espelho embaçado. Tinha olheiras fundas, barba por fazer, cabelo desgrenhado. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 2 dias. Mas tinha algo diferente nos meus olhos. Não conseguia definir o quê. Talvez fosse só cansaço. Ou talvez fosse outra coisa. Voltei para a área da lanchonete e pedi um misto quente e café. Sentei numa mesa de plástico perto da janela, olhando os caminhões indo e vindo. Vida normal. Gente trabalhando, viajando, vivendo. E eu ali, com um segredo que ninguém sabia. Tinha ajudado uma fugitiva. Tinha mentido para a polícia. Tinha enfrentado um sargento corrupto. Tinha dado praticamente tudo que eu tinha para uma moça que conheci faz menos de 3 dias. Por que eu tinha feito aquilo? A resposta era simples e complicada ao mesmo tempo. Porque era o certo. Porque a Célia teria feito. Porque eu não conseguia deixar alguém sofrer quando eu podia ajudar. Mas também tinha outra coisa. Algo que eu estava evitando admitir. Júlia tinha me dado um propósito. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha acordado pensando em outra coisa além da própria dor. Tinha me preocupado com alguém. Tinha lutado por alguém. E agora que ela tinha ido embora, eu sentia a solidão voltando. Não era a mesma de antes. Essa era diferente, mais suave, mas ainda doía. Terminei de comer sem realmente saborear nada. Paguei e voltei para o caminhão.
Liguei o celular que tinha ficado no silencioso o dia inteiro. Tinha algumas mensagens de clientes perguntando sobre novas cargas, nada urgente. Nenhuma mensagem de Júlia, mas ela nem tinha celular. Pensei em comprar um telefone barato e mandar para ela em Florianópolis, pelo menos para saber se tinha chegado bem. Mas como? Eu não tinha endereço dela, não sabia onde ela ia ficar. Talvez fosse melhor assim. Corte limpo. Ela seguia a vida dela. Eu seguia a minha. Mas a ideia me incomodava. Liguei o motor e voltei para a estrada. A noite tinha caído completamente agora. A BR-010 estava escura, apenas os faróis do caminhão iluminando a pista à frente. Poucas estrelas no céu, nuvens pesadas cobriam quase tudo. Ia chover. Rodei mais 2 horas. Passei por Carolina, aquela cidadezinha bonita às margens do rio Tocantins. Normalmente, eu parava lá para dormir, mas não estava com sono. Ou melhor, estava, mas não queria parar. Queria continuar andando, como se o movimento pudesse acalmar os pensamentos. Foi quando estava a uns 50 quilômetros de Imperatriz do Maranhão que meu celular tocou. Olhei para a tela. Número desconhecido. Local. Hesitei. Podia ser cliente. Podia ser qualquer coisa. Atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Alô? Repeti. Memário! Era a voz de Júlia. Baixa, trêmula, assustada. Meu coração disparou. Júlia, o que aconteceu? Você tá bem? Eu tô num orelhão. O ônibus parou para... A voz dela falhou. Mário, ele tá aqui. Senti o sangue gelar. O quê? Quem tá aí? Meu tio. Ele tá no ônibus. Não. Como assim ele tá no ônibus? Você tem certeza? Tenho. A voz dela estava desesperada agora. Ele entrou numa parada em Açailândia. Tá vestido de civil, mas é ele. Tá sentado lá na frente olhando para todo mundo. Pisei no freio. O caminhão derrapou um pouco antes de parar no acostamento. Ele te viu? Não sei. Eu estava dormindo quando ele entrou. Acordei com o barulho da porta. Olhei para a frente e era ele. Júlia estava chorando agora. Mário, eu tô com tanto medo. Se ele me pegar... Calma. Respira. Tentei manter a voz firme, mesmo com o coração explodindo no peito. Onde vocês estão agora? Num posto. Acho que é em Açailândia ainda. O motorista parou para todo mundo ir no banheiro, comer alguma coisa. Eu saí correndo, vim nesse orelhão. E o seu tio? Ele desceu do ônibus. Não sei, não olhei, só corri. Pensei rápido. Açailândia ficava a uns 150 quilômetros de onde eu estava. Se eu pisasse fundo, chegava lá em menos de 2 horas. Júlia, escuta, você vai fazer o seguinte, não volta para o ônibus. Como assim? Não volta. Fica aí no posto, num lugar com gente, com movimento, banheiro feminino, lanchonete, qualquer lugar. E não fica sozinha. Mas e o ônibus? Vai embora sem mim. Deixa ir. Você não pode voltar para aquele ônibus com ele lá dentro. Mário, eu não tenho para onde ir. Não conheço ninguém aqui. Se ele me achar, ele não vai te achar, porque eu vou buscar você. Silêncio do outro lado. O quê? Eu vou aí. Tô a umas 2 horas de distância. Fica no posto, num lugar público, e espera eu chegar. Ah, Mário, você não pode... Você já fez demais. Júlia, escuta. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Para de discutir e me obedece. Fica no posto. Entendeu? Entendi. Ela sussurrou. Qual é o nome do posto? Tem uma placa aqui. Posto São Luís, na saída de Açailândia. Tá bom. Fico lá. Eu vou chegar. Tá. Obrigada, Mário. A ligação caiu. Fiquei olhando para o telefone, o coração batendo descompassado. Como? Como o tio dela tinha descoberto? Pensei em todas as possibilidades. Talvez ele tivesse contatos na rodoviária de Imperatriz. Talvez tivesse conseguido informação sobre venda de passagens. Ou pior, talvez tivesse me seguido até lá e visto a gente. Não importava. O que importava agora era chegar até Júlia antes dele. Pisei fundo no acelerador. O caminhão ganhou velocidade, as marchas subindo rápido. 80, 90,
100. A estrada estava quase vazia, perfeito para andar rápido, mas não rápido o suficiente. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu olhava para o odômetro, para o GPS, fazendo cálculos mentais de quanto tempo faltava. 140 quilômetros, 120, 100. O celular tocou de novo. Atendi mesmo sem olhar. Júlia? Não. A voz era grave, calma, fria. Mas ela está aqui comigo. Meu sangue congelou. Era ele, o tio. Se você encostar um dedo nela... Comecei, a voz tremendo de raiva. Calma, caminhoneiro. Ele deu uma risada baixa. Ninguém vai encostar em ninguém, por enquanto. O que você quer? Eu quero conversar, civilizadamente. Solta ela. Não posso fazer isso. Ela é minha sobrinha, minha responsabilidade. Ela não é responsabilidade de ninguém. É uma mulher adulta. Uma mulher adulta com sérios problemas mentais. O tom dele era quase educado, mas tinha algo cruel por baixo. Você não conhece ela como eu conheço. Não sabe das coisas que ela é capaz de fazer, das mentiras que ela conta. Eu vi as marcas, seu filho da puta. Eu vi o que você fez com ela. Silêncio por um momento. Quando ele falou de novo, a voz estava mais dura. Cuidado com as palavras, amigo. Você já está em problema suficiente. Sequestro, obstrução da justiça, mentir para a autoridade. Isso dá quantos anos mesmo? 10, 15? Não me importo. Deveria se importar. Ele suspirou teatral. Mas olha, eu sou um homem razoável. Vamos fazer assim. Você vem aqui, a gente conversa pessoalmente, resolve isso como homens adultos. Talvez a gente chegue num acordo. Que tipo de acordo? Você entrega a menina, eu finjo que nada disso aconteceu. Você volta para sua vidinha de caminhoneiro sem problema nenhum. E ela? Ela volta para casa comigo, onde ela pertence, para o inferno. Outra risada, dessa vez sem humor nenhum. Você está fazendo a escolha errada, caminhoneiro. Mas tudo bem. Quando você chegar aqui, e eu sei que você vai vir, eu vi nos seus olhos que tipo de homem você é. A gente resolve isso de outro jeito. A ligação caiu. Apertei o volante com tanta força que meus dedos doeram. Aquele maldito tinha Júlia. Tinha ela, e sabia que eu ia atrás. Era uma armadilha. Óbvio que era. Mas eu não tinha escolha. 80 quilômetros. 70. 60. Comecei a chover. Grosso, forte. Aquela chuva de Maranhão que cai como se o céu estivesse despejando baldes. A visibilidade ficou horrível. Tive que diminuir a velocidade, frustrado, desesperado. Vamos, vamos, murmurei para o caminhão, como se ele pudesse ouvir. 50 quilômetros. Meu celular tocou de novo. Dessa vez era outro número. Alô? Senhor Mário? Era uma voz feminina, jovem, assustada. Quem é? Eu sou funcionária do posto São Luís. Tem uma moça aqui? Ela pediu para eu ligar. Disse que o senhor ia entender. A Júlia? Ela tá bem? Ela tá trancada no banheiro feminino. E tem um homem lá fora tentando fazer ela sair. Chama a polícia. O homem é polícia, senhor. Ele mostrou a carteira. Disse que a moça é fugitiva, que ele veio buscar ela. Ele tá mentindo. Senhor, eu não sei o que fazer. Meu patrão disse para não se meter, mas a moça tá chorando, dizendo que o homem vai machucar ela. Escuta. Respirei fundo, tentando pensar. Você consegue ficar perto do banheiro, não deixar ele entrar? Eu não sei, senhor. Ele é polícia. Ele não é polícia de verdade. É um abusador, um criminoso. Silêncio do outro lado. Por favor, insisti. Só segura ele uns 40 minutos. É só o tempo que eu preciso para chegar aí. 40 minutos? O senhor tá onde? Na estrada, vindo de Estreito. Eu chego aí rápido. Tá bem? A voz dela estava tremendo. Eu vou tentar, mas se ele forçar, não deixa ele forçar nada. Tem câmera aí no posto? Tem. Então grava tudo. E se tiver outras pessoas, chama elas também. Quanto mais testemunha, melhor. Tá bom, senhor. A ligação caiu. 40 quilômetros. 30. 20. A chuva continuava forte.
Os limpadores trabalhavam no máximo, mas mal dava para enxergar. Tive que diminuir mais ainda a velocidade em algumas curvas perigosas. Porra! Gritei, socando o volante. 10 quilômetros. Comecei a ver a placa. A Sailândia, 5 quilômetros. 5. Então vi as luzes do posto à frente. Posto São Luís. O letreiro luminoso piscando na chuva. Enfiei o caminhão na entrada, freando bruto. Encostei de qualquer jeito numa vaga perto da loja de conveniência. Desliguei o motor e desci correndo, a chuva me encharcando em segundos. O posto estava quase vazio por causa da chuva. Só 2 carros e uma moto estacionados. Entrei correndo na loja. Tinha umas 5 pessoas lá dentro. O frentista, a atendente do caixa, 2 clientes comendo sanduíche e uma moça jovem, de uniforme, olhando nervosa em direção ao corredor dos banheiros. "Você ligou para mim?" Perguntei para ela. Ela assentiu, os olhos arregalados. "O senhor é o Mário?" "Sou." "Onde ela tá?" "Ainda no banheiro." "E ele tá lá." Segui o olhar dela. No corredor estreito que levava aos banheiros, o tio de Júlia estava parado em frente à porta do banheiro feminino. De costas para mim, mas eu reconheci a postura, o cabelo grisalho, o porte forte. Ele bateu na porta. "Júlia, para com isso. Abre logo essa porta." A voz dele era baixa, controlada, mas dava para ouvir a ameaça por baixo. Caminhei em direção a ele. Meus passos ecoaram no corredor de cerâmica. Ele virou. Nossos olhos se encontraram. "Você veio," ele disse, um sorriso frio no rosto. Eu sabia. "Sai da frente dessa porta." "Ou o quê?" Ele cruzou os braços. "Você vai me obrigar?" "Se precisar." Ele deu um passo na minha direção. Era maior que eu, mais forte, e estava armado. Dava para ver o volume da arma debaixo da camisa. "Você não tem ideia de onde está se metendo, caminhoneiro." "Tenho, e não me importo." "Deveria." Ele olhou para trás, para a porta do banheiro. "Júlia!" chamou mais alto agora. "Seu amiguinho chegou. Agora para de frescura e sai daí." Silêncio. "Júlia!" "Ela não vai sair," falei. "Não enquanto você estiver aqui." Ele virou para mim de novo, o rosto vermelho de raiva. "Ela é minha sobrinha, minha, e você não tem nenhum direito sobre ela. Nem você. Eu criei ela." Ele explodiu, dando um passo na minha direção. "Quando a mãe dela morreu, quando ela não tinha ninguém, quem cuidou? Eu! Dei teto, comida, roupa, tudo! Você abusou dela." "Mentira!" Ele apontou o dedo na minha cara. "Tudo mentira. Essa pirralha inventa história, faz drama, acusa gente inocente. E idiotas como você acreditam." Eu vi as marcas. Ela mesma fez. Para chamar atenção. Para chamar atenção de quem? Ela não tem ninguém. Ele ficou sem resposta por um segundo. A raiva pulsava no rosto dele. Do lado de fora do corredor, ouvi vozes. Olhei de relance. A funcionária estava lá, com o celular na mão, filmando, e mais 2 pessoas tinham chegado, um caminhoneiro grande, de barba, e uma mulher de meia idade. O tio também viu. O rosto dele se contraiu. "Você não ganha isso," ele disse baixo, só para eu ouvir. "Pode ter gente filmando, pode ter testemunha. No fim, eu sempre ganho, porque eu sou autoridade e você é ninguém. Talvez, mas hoje não." Ele sorriu, um sorriso que me gelou. "A gente ainda vai se ver, caminhoneiro. E quando for, não vai ter ninguém filmando." Ele virou e caminhou em direção à saída. Passou pelas pessoas que filmavam sem olhar para elas. Parou na porta da loja, virou de volta para mim. "Cuida bem dela," disse, "porque quando eu vier buscar, não vai sobrar nada para cuidar." E saiu na chuva. Fiquei parado ali, tremendo, não de frio, de raiva, de medo, de alívio. Ouvi a porta do banheiro se destrancar. Júlia saiu, os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Quando me viu, desabou, correu para mim e se jogou nos meus braços, soluçando. Ele ia. Eu sei, mas não foi. Você tá segura. Ele vai voltar. Não vai. Segurei o rosto dela, olhando nos olhos. Porque a gente não vai estar aqui quando ele voltar. Para onde a gente vai? Olhei para ela. Para aquela moça que eu tinha prometido proteger.
para aquela moça que, em 2 dias, tinha mudado minha vida inteira. E tomei uma decisão. Para Florianópolis, falei. Mas dessa vez, eu vou com você. Agora ficou sério. Mário vai acompanhar Júlia até Florianópolis. Será que eles vão conseguir fugir do tio? E o que será que vai acontecer no último capítulo? Deixa seu like.